Essa é a parte 3 de Legendary Car Island System. Fique agora com os capítulos atuais. Recompensa era a participação de 32% no Hotel Balting, e Yang Shen se dirigiu à sua casa, onde estava sendo esperado por esses dois chefes. Yang Shen, saindo do carro, questionou-os sobre o significado disso, ao que eles responderam perguntando se ele era o senhor chamado Yang. Disseram-lhe que a senhorita Júlia ordenou esperar ali, pois naquela noite eles preparariam uma boa refeição ou jantar para ele e a senhorita Joe. Compreendendo tudo, Yang Shen disse a eles para trazerem todos os utensílios de cozinha e pratos. Ao entrarem na casa de Yang Shen, os chefes ficaram maravilhados, pois os pratos de Yang Shen eram preciosos e antigos. O encarregado advertiu a todos para terem cuidado para não quebrar nada, pois estava examinando todos os pratos e utensílios, e não podia imaginar o que aconteceria se algo se quebrasse. Ele instruiu a todos a terem muito cuidado. Um dos chefes sussurrou para seu companheiro que chamar a atenção da senhorita Shui não era algo comum e que Yang Shen não era uma pessoa ordinária. Seu colega respondeu que nem ousava usar a torneira de ouro, pois se arranhasse ou desgastasse um pouco o ouro, seu chefe o culparia. Nesse momento, Yang Shen chegou e perguntou ao chefe se precisava de algo, pois ele poderia comprá-lo naquele momento. No entanto, o chefe disse que não havia escassez, já que sua cozinha era mais completa do que a de Yang Shen e nada faltava. Ele pediu a Yang Shen que esperasse na sala de jantar e que eles o chamariam quando estivesse pronto. Nesse momento, alguém bateu à porta, era a senhorita Joe, que agradeceu a Yang Shen por tê-la convidado, pois era uma honra para ela ser convidada à casa dele. Já dentro da casa, Yang Shen disse a ela que pensou que fosse a tia Lan, a empregada, quem tinha vindo cozinhar, mas não esperava que a senhorita Joe fosse tão séria em convidar um chefe. Ela explicou que eram cozinheiros do hotel dela e que os estava usando por um tempo. Ao ver as pinturas nas paredes, ela pensou que fossem autênticas e valiam milhões. Depois de servir o vinho, Yang Shen a convidou para se sentar e comer. Enquanto estavam sentados, ela perguntou a ele que tipo de comida gostava, se adaptava ao apetite dela. Yang Shen respondeu que não tinha medo de ser ridicularizado, mas quando era jovem, comia bem, e essa era a melhor comida que ele já tinha comido. Suas palavras fizeram a garota pensar que talvez Yang Shen fosse de fato um jovem rico de uma família misteriosa que vivia bem em casa. Ela então perguntou a ele que tipo de carros gostava, já que ele deveria dirigir um supercarro. Ele respondeu que era fã de carros esportivos, mas não podia dirigir um naquele momento e talvez tivesse que esperar. Isso confirmou a teoria dela de que ele estava vivendo uma aventura familiar como nas novelas, e após 3 anos ele voltaria para herdar a fortuna da família. Uma hora depois, eles terminaram de comer, e a garota sugeriu que fossem dar um passeio para digerir a comida, o que Yang Shen aceitou. Enquanto estavam lá fora, caminhando tranquilamente, alguém apareceu, e esse alguém era o mesmo valentão de sempre, que trouxe alguns capangas consigo. O valentão disse a Yang Shen que estava esperando ele sair de carro, mas não simplesmente ir embora. A senhorita Joe perguntou aos bandidos quem eles pensavam que ela era, e o valentão respondeu que o pai dela era Shan Yahoo, o presidente do grupo Yahoo, advertindo-a de que aquilo era pessoal com Yang Shen e ele não queria envolvê-la. Ele pediu a ela para sair do caminho, mas a senhorita Joe pensou que o valentão era tão cego a ponto de não perceber que Yang Shen era filho de uma família secreta, o que representava uma oportunidade para ela vender um favor. Ela gritou com o valentão para não falar besteiras e que eles deveriam sair logo do caminho. O valentão apontou o bastão para ela e disse que, embora a achasse bonita e não quisesse machucá-la, não hesitaria em levá-la com ele se ela fosse insensível. No entanto, Yang Shen interveio, enfrentando o valentão, dizendo-lhe que ele estava sendo arrogante e que deveria confessar que tudo no grupo Yahoo estava se desmoronando. Ele perguntou quem lhe deu a confiança ou a coragem de amaldiçoar sua família. Em seguida, ordenou aos outros capangas para agradecerem por espancá-lo até a morte, e para não pararem até que ele dissesse. Com isso, todos os capangas se lançaram contra Yang Shen. No entanto, Yang Shen derrotou todos eles num piscar de olhos,
impressionando a senhorita Joe, que pensou que, além de ser bonito, ele também era muito habilidoso em artes marciais. O valentão tentou se aproximar de Yang Shen e disse-lhe que não o atacasse, advertindo a senhorita Joe de que seu pai nunca o deixaria sair ileso. Mas Yang Shen não se importou e deu um tapa nele, perguntando se ele achava que poderia ameaçá-lo. O valentão disse que Yang Shen estava acabado e tentou provocá-lo, dizendo que seu pai nunca o havia batido enquanto crescia, questionando como ele ousava bater nele. No entanto, Yang Shen continuou a dar tapas no rosto dele, até que o valentão pediu desculpas. Yang Shen ordenou que ele fosse embora e nunca mais o visse. Os capangas seguiram o valentão e foram embora. A senhorita Joe estava maravilhada com o que Yang Shen havia feito e expressou sua admiração por suas habilidades. Ela também disse a ele que não sabia que ele era tão habilidoso e que gostaria de visitá-lo se tivesse a chance. Yang Shen pensou que não poderia dizer a ela que suas habilidades em artes marciais foram recompensadas pelo sistema e que ele não podia revelar a verdade sobre isso. Ele apenas disse que fazia tempo desde que viu seu mestre. A senhorita Joe disse a Yang Shen que havia um destino no futuro e que eles definitivamente se encontrariam novamente. Ela perguntou a ele o que ele planejava fazer com o grupo Yahoo. Yang Shen respondeu que ainda não podia fazer nada em relação a isso, mas estava certo de que não levaria muito tempo até que pudesse lidar com eles. A senhorita Joe interpretou isso como um sinal de que ele ainda estava se treinando e que ela teria que esperar até que ele terminasse o treinamento para que ele pudesse usar o poder de sua família para destruir o grupo Yahoo. Assim, por que não aproveitar a oportunidade para vender um favor a ele, literalmente? Ela tem uma ideia muito errada sobre Yang Shen. Bem, o que podemos fazer? Com isso em mente, a garota diz a Yang Shen que teve uma boa conversa com ele e por que não deixá-la lidar com os assuntos do grupo Yahoo? Ela sugere que ele pode considerar isso como um presente dela. Yang Shen agradece e diz que pode ter certeza de que não demorará para retribuir o favor. A garota, alegre, diz a Yang Shen que ele não precisa ser tão cortês com ela, pois, afinal, são amigos e devem se ajudar mutuamente. Ela promete a ele que o informará sobre o colapso do grupo Yahoo em breve. Yang Shen concorda com isso e agradece. Ele também menciona que acabou de comprar 32% das ações do restaurante. Se ela estiver livre amanhã, ele a convidará para o restaurante Bao Ting para experimentar a comida lá. A garota aceita a oferta, concordando em acompanhá-lo para almoçar no restaurante no dia seguinte ao meio-dia. Como estava ficando tarde, ela diz a Yang Shen para voltar e descansar cedo. Alguns minutos depois, a garota chega em casa. A senhora Lan pergunta como foi sua conversa com Yang Shen. A garota responde que agora está bastante certa de que ele é o neto de uma antiga família de artes marciais, baseado em como ele derrotou 12 pessoas em 1 minuto sozinho. Ela ordena que investiguem as informações negativas sobre o grupo Yahoo e descubram todas as instituições que investiram neles. Enquanto isso, Yang Shen e a garota continuam sua conversa. Enquanto isso, em outro local, há um grupo de estudantes conversando. Parece que Yang Shen não apareceu para uma refeição que eles planejaram. Um rapaz pergunta à sua namorada por que Yang Shen não veio. Ela responde que enviou várias mensagens para ele, mas ele não respondeu ou retornou a ligação. O rapaz fica irritado e diz que, se Yang Shen não aparecer, eles não convidarão seus colegas de classe para a refeição. Aparentemente, a garota convidou seus colegas e pergunta ao namorado o que eles farão se ela voltar atrás. Enquanto discutem, os colegas de classe da garota chegam e perguntam o que está acontecendo, pensando que eles estão brigando. Ela aponta para o namorado e explica que ele disse que os convidaria, mas como Yang Shen não apareceu, ele se recusou a fazê-lo. Como eles têm coisas para fazer, estão prestes a sair. No entanto, outro colega de classe interrompe e diz que eles não precisam se preocupar em pagar, pois foram enganados a comparecer sob o pretexto de um convite. Como eles agora decidem sair, a garota está decepcionada com o namorado e o repreende com lágrimas nos olhos. Ela diz a ele para ir embora imediatamente. Ele responde que, se romperem, ele não se arrependerá,
pois não haverá volta. Outro colega de classe felicita o namorado pelo que ele fez, dizendo a ele que ele se saiu muito bem, já que não quer que um tropeço estrague o clima. Com isso dito, o rapaz de gravata se aproxima gentilmente da ruiva e diz a ela que, embora tudo seja caro, ele pode garantir que ela não se arrependerá, pois o restaurante Baltim tem comida muito boa. A garota responde que isso é bom, mas teme que depois de comer essa refeição, ela estará comendo terra pelo resto do mês. O rapaz de óculos pergunta a Velin se ele já fez o pedido e quanto custa. Ela responde que é cerca de 8.000 yuanes. Ele reclama, dizendo que não só terá que comer terra, mas também não conseguirá pagar a conta do telefone. Ele se vira para a garota e diz que ela precisa emprestar algum dinheiro, já que tudo isso é culpa dela e ele não pode justificar isso se ela não ajudar. No entanto, ela diz que também não tem dinheiro, pois não está trabalhando no momento. Portanto, ela não terá outra escolha senão passar fome depois dessa refeição. O rapaz de gravata pergunta se apenas 600 yuanes seriam um problema para ela. Ele diz que, se eles realmente não puderem pagar, ele emprestará e eles só precisam lembrar de pagar no próximo salário. Isso deixa o rapaz de óculos e Velin muito felizes. Enfim, quem todos estavam esperando chega, o protagonista, Yang Shen. Ele se desculpa pelo atraso, culpando o tráfego. O rapaz de gravata não perde tempo para contar para Yang Shen que Velin e seu namorado brigaram por causa da chegada dele. A outra garota muda um pouco o assunto e pede a Yang Shen para sentar ao lado dela, pois há um assento vago. Ele agradece e se senta. Velin pergunta a Yang Shen por que ele teve a coragem de deixar a garota plantada da última vez, perguntando se ele não deveria dar uma explicação. Yang Shen responde que não tem que explicar nada, argumentando que qual explicação ele deveria dar para a gravação que todo mundo ouviu. Ele pergunta a todos o que ele deveria explicar. O rapaz de gravata mostra um pouco de arrogância, dizendo a Yang Shen para não ficar bravo, pois ela era apenas uma válvula de escape para sua frustração. Ele argumenta que ele pagou pela refeição e não precisa pagar novamente, apenas pedir desculpas. Ele decide abrir uma garrafa de vinho para todos, o que deixa Yang Shen defensivo, dizendo que eles não precisam fazer isso, mas o rapaz de gravata não o ouve e chama a garçonete para trazer um conjunto de boas garrafas de vinho. As garrafas são entregues a Velin, que está babando ao vê-las, e o rapaz de gravata comenta que é incrível poder comprar garrafas quadradas de vinho. Ele pergunta como Yang Shen poderia pagar por elas. Yang Shen, ao ver o preço, pergunta à garçonete se leu corretamente, questionando como esse vinho pode ser tão caro. Ela responde que, na verdade, essas garrafas não são tão caras como nos filmes, já que cada uma custa apenas 128.000 yuanes. O rapaz de gravata diz que eles não pediram aquele vinho e pergunta por que ele foi servido. A garçonete se dirige a Juan Lennon e diz que foi o namorado dela quem pediu isso para ela. No entanto, ela diz que terminou com ele e não sabe o que ele pediu. Isso faz com que Juan Lennon, enquanto olha para Velin, pense que aquelas duas garrafas custam quase 260.000 yuanes, mas a garota não vale esse preço. A garçonete diz à garota que terminaram o relacionamento. É uma questão privada entre eles e eles fizeram a reserva juntos, inclusive os pratos que ela escolheu. Ela argumenta que não é certo que ela não queira se responsabilizar agora. No entanto, Yang Shen se defende e diz que ela deve esquecer isso, pois ele não pagará. Nesse momento, o rapaz de gravata se aproxima de Yang Shen e sussurra que eles poderiam fazer isso juntos, já que é um vinho muito caro. Ele se levanta e diz à garçonete que eles não querem aquele vinho. No entanto, ela responde que, se o vinho foi tirado do balcão, não pode ser devolvido nem trocado. Encontrar o gerente não ajuda em nada, já que ele não pode fazer nada para resolver o problema. Poucos minutos depois, o gerente do hotel chega e pergunta o que está acontecendo, quem é e por que querem devolver o vinho. Ao ver Yang Shen, ele fica surpreso e se pergunta se Yang Shen é um novo acionista que a empresa notificou pela manhã. Reconhecendo Yang Shen, ele se aproxima gentilmente e pergunta se Yang Shen está satisfeito com a habilidade de seu chefe.
Isso deixa todos surpresos e se perguntando por que o gerente está tão atencioso com Yan Shen. O gerente rapidamente diz à garçonete que faça um novo prato e imediatamente traga 2 garrafas a mais daquele vinho para Yang Shen. O gerente insiste que ele pague por tudo o que pediu. Yan Shen diz que eles não podem pagar por todo o vinho que ele pediu, mas o gerente insiste que ele não precisa se preocupar com o pagamento, pois o restaurante paga por isso. Depois que o gerente sai, Yan Shen percebe que todos estão olhando para ele de forma estranha e pergunta o que estão olhando. Ele menciona que ele não é tão bonito a ponto de evitar que todos desfrutem da deliciosa comida. A garota, confusa, pergunta por que o gerente do Hotel Baltin estava sendo tão educado com ele. Yan Shen confirma que o gerente estava sendo educado e explicou que é porque ele comprou ações do Hotel Balting. Portanto, é normal que o gerente o trate assim. A garota pergunta como Yan Shen conseguiu tanto dinheiro para comprar as ações do Hotel Balting. Ele responde que tem um bom pai que deixou algum dinheiro para ele. Ao ouvir isso, a garota pede desculpas a Yan Shen, lamentando o que disse antes, pois foi ignorante. Yan Shen lembra ela como ela e seu ex-namorado costumavam zombar dele juntos. A garota pede desculpas a Yan Shen e pede para ele não guardar rancor. No entanto, a conversa é interrompida por alguém batendo na porta. O gerente entra trazendo o ex-namorado da garota, que estava acompanhado por alguns capangas. Yan Shen diz ao ex-namorado que alguém o está procurando com esses capangas e dá um tapa nele. Ele pergunta como ele se atreve a trazer alguém para o Hotel Balting para agredir seu segundo acionista. O protagonista, Yan Shen, começa a se perguntar como a menina pode chamá-lo de segundo acionista. Ele percebe que cometeu um grande erro e olhando para a garota, pede sua ajuda, dizendo que peça a ele que a deixe ir, ou então a matariam. No entanto, a garota apenas diz para ele ir embora, pois se não fosse pelo banquete que ela organizou, ele não estaria na confusão em que está. Yan Shen percebe que já é quase 2h30 e tem um encontro com a senhorita Zhou. Ele se levanta e diz ao gerente para cuidar de tudo ali, pois ele tem um compromisso e precisa sair. Ele deseja a todos que aproveitem o momento e sai. O gerente garante aos outros que eles serão tratados como convidados de honra por serem colegas de classe do protagonista. Yan Shen se encontra com a senhorita Zhou, que elogia sua aparência e diz que ele sempre parece bem, mesmo quando não está vestido formalmente. Enquanto eles conversam, o chefe os interrompe para perguntar se estão prontos para o jantar. Enquanto desfrutam do jantar, Yan Shen percebe uma mensagem de Valin Jian sobre um encontro no dia seguinte. Ele também recebe uma ligação de um funcionário informando que a empresa deles comprou material de escritório e obteve uma nova licença comercial para Shenwan. Yang Shen se levanta, observa. A cena muda para a garota reclamando com Yan Shen por chegar atrasado. Ele se desculpa e explica o motivo do atraso. A garota, preocupada em perder um trem, pede para ele apressar. Ela menciona que seu vizinho a informou que o marido estava com uma mulher em casa, o que a fez querer chegar rapidamente. Yan Shen sugere que ela tente chamar o trem para esperar por ela, mas ela já fez isso. Depois de algumas trocas de palavras, eles chegam à estação, mas a garota fica chateada e vai embora. Yang Shen reflete sobre a diversidade de pessoas na vida. Em seguida, ele recebe uma mensagem de Xiao Jun, que pede para ele buscá-la para discutir algo importante. Ele concorda e se dirige ao local combinado. Chegando lá, ele percebe outra crítica negativa sobre ele feita pela garota anterior. Yan Shen, ao ver isso, argumenta que tem percorrido as estradas da cidade como se fossem uma autoestrada e ainda assim aquela garota boba continua insatisfeita e o culpa pelo atraso. No entanto, nesse mesmo momento, o sistema parabeniza Yang Shen por receber uma crítica negativa e, como recompensa, lhe concede um carro esportivo. Com esse carro, Yan Shen não será mais visto como um motorista lento pelo ministério. Isso deixa Yang Shen entusiasmado, pois com o carro esportivo, ele será um dos motoristas mais velozes nas estradas. No entanto, ele tem uma dúvida, pois da última vez o sistema mencionou especificamente onde o carro estava guardado, mas agora é diferente.
Ele pergunta por que o sistema não lembrou onde estava o carro esportivo dessa vez. Liang Shen havia recebido sua recompensa, e enquanto caminhava, pôde notar como algumas pessoas estavam elogiando um carro esportivo enquanto ele se aproximava. Ao se aproximar do carro em questão, ele ficou um pouco surpreso, já que esse carro era um carro esportivo de luxo. Um rapaz perguntou ao protagonista se o carro parecia bom, ao que ele respondeu afirmativamente, dizendo que sim. Tem uma boa aparência, pensou Yang Shen, desejando que o carro fosse seu, já que a placa parecia feita sob medida para ele. No entanto, o rapaz anterior se aproximou de uma pessoa, pedindo pressa, pois ela havia chegado. Ao se aproximar do Yang Shen, o rapaz lhe ofereceu 100 yuanes para que ele colocasse um cartaz para ele. Apontando para outra pessoa, o rapaz também disse que precisaria da ajuda dele, pegou sua bolsa e mostrou uma grande quantia em dinheiro que estava carregando. Isso fez com que todas as pessoas presentes ficassem chocadas com a quantidade de dinheiro. No entanto, Yang Shen permaneceu calmo e, mesmo diante de tanto dinheiro, o rapaz retirou um maço de notas e o entregou a Yang Shen. No entanto, Yang Shen disse ao rapaz que não achava apropriado receber dinheiro sem dar sua opinião. O rapaz respondeu que, se o valor parecesse pouco, daria mais. Aproximando-se do Yang Shen, ele argumentou que teria que fazer um favor para ganhar aquele dinheiro, o que fez com que Yang Shen acabasse aceitando, mas apenas como um favor. Eles então abriram a faixa, que era uma proposta de amor. O rapaz, pronto e segurando um belo buquê de flores, aguardava enquanto as garotas saíam. As garotas notaram a presença do rapaz com as flores, e uma delas sugeriu que voltassem para evitar encontrá-lo novamente, chamando o motorista para buscá-las. No entanto, Yao Yu não disse nada e correu na direção do rapaz, fazendo com que sua amiga perguntasse por que ela estava indo naquela direção. Ela perguntou se ele se atreveria a se aproximar do rapaz, alegando que ele tinha feito um grande espetáculo e que se ele ousasse rejeitá-lo, ele definitivamente se vingaria. Enquanto via a garota se aproximando dele com um sorriso, Yang Shen pensava que, na verdade, o rapaz havia perseguido a garota de maneira enganosa e se perguntava se ela desperdiçaria dinheiro como ele, então não estaria em uma posição boa. Não estaria sob investigação. Yang Shen interrompeu seus pensamentos e perguntou se ele estava certo de que ela gostaria dele, dada sua alta visibilidade. O rapaz respondeu que, se ele não entendesse como as coisas funcionavam, nenhuma garota neste mundo poderia rejeitar um homem que pudesse dirigir um carro esportivo. No entanto, a garota não estava se aproximando do rapaz das flores, mas sim do protagonista. Ela se aproximou dele e perguntou por que ele estava ajudando a perder tempo, ao que Yang Shen respondeu que ele lhe deu centenas de dólares para segurar a faixa e pensou que era mais lucrativo do que seu carro esportivo. Ele a mandou parar de falar, pois ela estava prestes a receber uma declarária e ela precisava dar uma resposta. O rapaz, um pouco confuso com o que estava acontecendo, pergunta se ela o conhece. Ele afirma que sim, dizendo que é um serviço de transporte de carros online e que a garota já esteve em seu carro antes, então ele a conhece. O rapaz, ao ouvir isso, percebe que o protagonista não é um obstáculo em seu caminho, então, sem mais delongas, ajoelha-se e diz a Yao Yu que gosta dela há muito tempo, propondo que ela seja sua namorada. No entanto, a garota diz a ele que o conheceu pela primeira vez na semana passada e imediatamente lhe disse que gostava dele. Ela pergunta se seu gosto é tão aleatório, dizendo-lhe para não pensar que ela acreditará. Como ela já disse antes, ele não deveria perder seu tempo com ela. O rapaz, que não esperava essa resposta, pergunta a Yao Yu se ela está rejeitando inesperadamente. Ela afirma, dizendo a ele que o rejeitou porque não gosta de pessoas como ele. Ele pergunta por que ela não gosta, se está brincando, perguntando se ele não é bonito, não é rico o suficiente, não é bom o suficiente para ela. No entanto, o rapaz chega à conclusão de que a garota o está rejeitando porque tem vergonha de admitir na frente de outras pessoas. A garota diz a ele que ela disse que não gosta dele porque ele não entende. Para que o rapaz pare de incomodar, ela se aproxima do protagonista e lhe dá um beijo na bochecha, deixando todos surpresos e um pouco irritado.
O rapaz pergunta o que ela está fazendo, mas como estão entre eles não prestam atenção às palavras do rapaz. Yao Will se desculpa com o protagonista, pois foi seu primeiro beijo e deixou um pouco de saliva ao redor de sua boca. Passando um lenço para ele, ela diz para ele limpar, ao que o protagonista, pegando o lenço, diz que seu batom é de pêssego branco e é bastante doce. O rapaz indignado com a situação pergunta à garota se ela está insinuando que o usou como uma oportunidade para se declarar, se ela gosta do protagonista pobre, de classe baixa, que dirige um serviço de transporte de carros online. O protagonista interrompe, dizendo a ele para esquecer, pois ele acredita que não pode ter sucesso e não deve perder seu tempo, dizendo-lhe também que ele tem que levar a garota embora, então ele não vai mais brincar com ele. Isso faz com que o rapaz diga ao nosso protagonista para não pensar em coisas que não lhe dizem respeito, já que ele só dirige um carro online, perguntando por que Goody Allen foi envenenado até a morte. Respondendo à própria pergunta, ele diz ao protagonista que é porque ele possuía algo que não lhe pertencia, perguntando se ele agora entende. Shen olha para o rapaz e diz que a única coisa que entende é que ele está o ameaçando, ao que o rapaz confirma, chamando de indigente que dirige um carro online. O rapaz pergunta por que ele está competindo com Yang Shen por uma mulher. A conversa é interrompida por uma notificação do sistema, que informa a Yang Shen o número da placa do carro. Yang Shen percebe que o número da placa é familiar e logo reconhece que o carro esportivo tem a mesma placa do carro que o sistema lhe deu, tornando-o seu. O rapaz se aproxima do carro e diz para Yang Shen não olhar muito, já que o carro custa mais de 40 milhões e ele não pode pagar. Yang Shen pergunta se o carro é dele, já que ele estava falando daquele jeito. O rapaz responde que está apenas falando bobagens e que, se nem o carro é dele, muito menos seria de Yang Shen. Ele pede para Yang Shen se afastar do carro, pois se ele arranhar acidentalmente, não poderá pagar os reparos. No entanto, Yang Shen consegue ligar o carro sem que ninguém perceba. O rapaz se pergunta qual é a situação, se o dono do carro está por perto. Ele não considera a possibilidade de Yang Shen ser o dono do carro. Yang Shen pergunta o que ele está procurando e se ele acha que o carro não lhe pertence. O rapaz responde que é dele. No entanto, Yang Shen entra no carro. Eles dizem a ele que ele está louco, pois se arranhar um pouco o carro, não será capaz de pagar nem depois de dirigir por 10 anos como motorista online. A garota também recomenda que Yang Shen saia do carro, já que ele é muito caro. Vendo a reação dela, Yang Shen diz para ela se manter afastada, já que se ele arranhar o carro, não poderá pagar e terá que pedir dinheiro emprestado a ela. No entanto, ela simplesmente diz a Yang Shen para sair rapidamente, pois eles estarão em apuros quando o dono do carro chegar. Essas pessoas não têm a menor ideia de que o carro pode pertencer ao protagonista. Yang Shen segue o que a garota diz e pergunta a ela se ela quer sentar no banco do passageiro, só precisa entrar, pois eles dariam uma volta primeiro e depois iriam comer. O rapaz olha ao redor e se pergunta quem diabos é o dono do carro e por que ele ligou o carro, mas o dono não apareceu. Ao ouvir isso, Yang Shen mostra a chave do carro e pergunta ao rapaz se ele não entende. O rapaz fica surpreso e se pergunta como isso é possível. Ele não consegue entender como Yang Shen poderia possuir um carro esportivo de mais de 40 milhões. Yang Shen se dirige à garota e lhe dá uma última chance. Se ela não entrar no carro, ele continuará. Ela pergunta se o carro realmente é dele, e Yang Shen responde que ela só precisa olhar para a placa se quiser saber. Ao verificar a placa, ela percebe que as iniciais de Yang Shen estão nela, e ela fica incrédula, especialmente porque o número da placa do carro também é personalizado. Yang Shen se justifica, dizendo que gosta de manter um perfil baixo, e como havia muitas pessoas ao redor, ele não queria chamar atenção. A amiga de Oyu, empolgada, diz que agora ela está em um carro esportivo multimilionário e sente um pouco de inveja. Oyu diz a ela que nem ela sabia que um motorista de táxi online poderia ser tão rico, incentivando-a a entrar no carro. Oyu apresenta Yang Shen como seu melhor amigo e diz que primeiro ele deve levá-la para se divertir um pouco. Isso leva Yang Shen a sugerir que depois saiam para comer. Yang Shen convida a garota a entrar no carro,
e ela pergunta se pode chamar um táxi sozinha. Enquanto ele a observa, ele pensa que ela é bastante ingênua, lembrando de como ela foi enganada por suas supostas amigas alguns dias atrás. Então, Yang Shen aperta o botão do cinto de segurança e diz a ela que eles deveriam chamar um táxi juntos, esperando por ela na loja do Hotel Booking. Ele a instrui a sair, já que eles se verão depois. Quando Yang Shen sai, a garota se desculpa com sua amiga, já que não esperava que a situação fosse assim. O rapaz zomba dela, dizendo que as pessoas não se importam com o que ela faz e que, se ela se atrever a entrar no carro, seria como buscar uma casa cheia de tesouros. Isso leva a garota a perguntar o que há de errado em ser uma caça-fortunas. Perguntando que ele tem que vale a pena mencionar tudo isso que está na frente do carro de Yang Shen. Sem mais, ela pede um táxi e sai. Enquanto via Yaoyu partir, o rapaz pensa que o carro que Yang Shen tem pode não ser dele e acredita que pode ser um motorista substituto. Ele então liga para sua irmã para pedir ajuda para descobrir se há alguém chamado Yang Shen dirigindo um carro esportivo. Após verificar, a irmã lhe diz que verificou todos os registros de compra e que, sem Yang Shen, há apenas 3 carros esportivos desse tipo. Ela menciona que um deles está em algum lugar chamado The Sound, outro em Min e o último nas mãos de Jane. Ele pergunta ao seu irmão quem é Jane Shen, pois nunca ouviu falar dela. Seu irmão diz que, então, as iniciais da placa não são o acrônimo de Yang Shen, mas sim de sua irmã. Ele pergunta a seu irmão quem é Jane e se ela o intimidou. Seu irmão diz que ela está atualmente em uma reunião de negócios no Hotel Booking e que irá vê-lo depois que a reunião terminar. Ele responde que está bem com isso, já que Yang Shen também foi jantar no restaurante Booking. Ele diz a sua irmã para esperar lá, pois ele irá vê-la em breve. Alguns minutos depois, ele chega ao Hotel Booking ao mesmo tempo que Yaoyu e sua amiga. O rapaz zomba da garota, já que seu carro esportivo foi mais rápido que o táxi dela. Ele diz que dará à garota uma última chance, se ela decidir se arrepender. No entanto, a garota está ocupada mandando uma mensagem para Yang Shen, perguntando onde ele está. Ele pergunta se eles não deram o número do quarto e se ela quer que ele a ajude a encontrá-lo. A garota, bastante irritada, pergunta se ele não acha que já a constrangeu o suficiente, rejeitando-a na frente de tantas pessoas, e ainda assim continua incomodando-a. Ela diz que não está interessada em um garoto rico de segunda geração. Nesse momento, alguém intervém, dizendo que ela tem uma boca grande e quer ver que tipo de anjo ousa menosprezar tanto seu irmão. Ela pergunta quem foi que falou alto um momento atrás e como ele se atreve a rejeitar seu irmão. Ela questiona quem lhe deu tanta confiança e coragem. Ela aponta para seu irmão e pergunta se ele tem algum mérito além do fato de sua família ser rica. Ela também pergunta se ela escolheria alguém como ele como parceiro. O irmão responde que eles não precisam responder agora, pois primeiro devem resolver os conflitos com Yang Shen e, em seguida, acertarão as contas com ela lentamente. Ela aponta para um lugar específico e diz que o carro está estacionado ali. No entanto, ao olharem de perto, percebem que não há ninguém lá. A amiga de Yaoyu diz que parece que Yang Shen desapareceu e pergunta o que devem fazer agora, já que poderiam ter sido enganadas de verdade. A garota responde que é impossível, pois Yang Shen não pode ser um mentiroso. A irmã do rapaz ri arrogantemente na cara dela, dizendo que ela não é apenas uma caça-fortunas, mas também é tola. Isso a deixa um pouco exaltada, e ela responde à irmã do rapaz que seu corpo e dinheiro são dela e que ela permitirá ser enganada por quem quiser. Mas nunca do seu irmão. No entanto, aparentemente essas palavras o incomodaram um pouco, pois enquanto a garota se aproximava, ele lhe dizia que, como ela não cederia nem um centímetro, ele a forçaria naquele momento para ver se Yang Shen pode resgatá-la. No entanto, quando ele estava prestes a forçar a garota, Yang Shen chega. Ao vê-lo, a garota diz que sabe que ele não mentiu, pois disse que viria e definitivamente o fez, mas Yang Shen simplesmente ri. Ele diz a ela que ele pode realmente fingir, já que trabalhar como motorista substituto em meio período era algo que ele podia fazer.
Quando Yang Shen sai do carro rapidamente, a garota pergunta por que ele demorou tanto para chegar. Ele responde que deixou seu outro carro longe. Ao ver que ela ainda não havia chegado, decidiu trazê-lo. Olhando para o rapaz, ele diz que ele era bastante persistente por se atrever a persegui-lo até ali. No entanto, Yang Shen, sorrindo, diz que sua irmã já o havia investigado e que o carro esportivo pertence a Junshin, então não era o carro dele. Ele diz que Yang Shen é um valente bastardo, pois ousou pegar o carro do cliente como motorista substituto. Yang Shen fica confuso com o nome Junshin mencionado pela irmã do rapaz. O rapaz diz a Yang Shen que trabalha como motorista substituto em um serviço de transporte de automóveis online e parece não ter dinheiro. Ele oferece a Yang Shen a oportunidade de se desculpar com seu irmão naquele momento e deixá-lo ir, dando-lhe a chance de trabalhar. Yang Shen rejeita a oferta, dizendo que esqueça, pois não quer trabalhar para alguém com um coração ruim como o dela. Ele diz que ela deliberadamente escreveu para o irmão dela para criar problemas e fazer com que o negócio da família vá para o irmão no futuro. Se ele não tiver um irmão, então será para que ela assuma. Ela pergunta se ele está enganado e Yang Shen diz que ela ousou se intrometer em sua relação de irmãos. Ela chama os guardas e ordena que alguém dê uma surra em Yang Shen. No entanto, alguém interrompe, pedindo que parem e querendo ver quem se atreve a fazer isso com Yang Shen. Rapidamente, ele pergunta a Yang Shen se ele está ferido, ao qual Yang Shen responde que está bem. Ele então se apresenta como Wan Jr., o gerente do saguão do Hotel Bon King. Ele explica a Yang Shen que ouviu do garçom responsável pelo quarto 308 que Yang Shen ordenou a cena e que estava lá para recolher. Enquanto observavam de longe, eles se perguntavam por que o gerente do Hotel Booking estava sendo tão cortês com Yang Shen. Curiosa, a garota pergunta ao gerente por que ele estava sendo tão generoso e educado com Yang Shen. Ele responde que Yang Shen é o segundo acionista de seu grupo e que ela acabou de tentar fazer algo contra ele. Surpresa ao ouvir isso, ela se aproxima e pergunta se o carro esportivo também é dele, ao que ele responde afirmativamente, explicando que Yang Shen é o segundo acionista do hotel. No entanto, a garota continua com suas dúvidas e pergunta novamente ao gerente como isso pode ser possível, considerando que Yang Shen é apenas um motorista de transporte de automóveis online. O gerente a questiona sobre o que ela quer dizer com apenas um motorista de transporte de automóveis online. Porém, como a garota ainda estava com dúvidas, ela novamente diz ao gerente que teme ter cometido um erro, já que Yang Shen é apenas um motorista de carros online, então como ele pode ser o segundo acionista do hotel? Isso faz com que o gerente a questione se ela acha que todos os outros têm os mesmos olhos que ela, ou se ela acha que os verdadeiros filhos ricos são como seus irmãos, que não fazem nada o dia todo. Ele diz a ela que também não acha que ela deva falar com o presidente da divisão da universidade, pois eles não podem deixá-lo conseguir o contrato de renovação da biblioteca da universidade. Estas palavras deixam a garota bastante irritada, e ela dá um tapa enorme em seu irmão, apertando o punho e dizendo que tudo é culpa dele. Seu irmão fica confuso e pergunta por que ela está o batendo, mas ela o agarra pelo colarinho e o manda se desculpar com Yang Shen. Depois de fazer isso, ele fica irritado com a irmã por tratá-lo daquela maneira por causa de uma simples ordem de coração, sem nem pensar nele como seu próprio irmão. Ele pega uma pedra e se dirige ao carro de Yang Shen, mas em vez de atacá-lo, ele passa reto e acaba quebrando o vidro de seu próprio carro. Então ele faz uma ligação e diz que é o herdeiro da família Lin. A partir desse momento, ele se despede de seu carro esportivo, já que se concentrará nos negócios da família. Dirigindo seu olhar para a irmã, ele agradece por sua contribuição para a família Lin ao longo dos anos e promete que nunca a tratará mal no futuro. Ele entendeu repentinamente o que sua irmã estava tentando fazer graças às palavras de Yang Shen. Yang Shen o felicita por perceber rapidamente, mas ele mostra uma reverência a Yang Shen e diz que realmente o odeia, mas mesmo assim quer agradecê-lo. Se ele precisar de algo no futuro, só precisa dizer, pois ele lhe deve um favor. Yang Shen responde que eles só precisam cuidar de si mesmos e não é necessário. Enquanto a garota se aproxima de Yang Shen, ela o repreende por ter arruinado seu plano, dizendo que ele é muito cruel.
Yang Shen responde que não faz sentido o que ela está dizendo, pois muitas pessoas estão observando e ele não está fazendo nada para arruiná-la. Ele a aconselha a parar de olhar e se juntar a eles para jantar. Enquanto estão sentados, a garota menciona que o arrogante Lindan destruiu seu próprio carro e pergunta a Yang Shen se ele também ficará louco e destruirá seu carro mais tarde. Yang Shen responde que provavelmente não, pois se ele tivesse a intenção de destruir o carro, teria feito naquele momento. Ela então se vira para a comida e diz a Yang Shen para comer, acrescentando que, se ele não gostar, pode pedir o que quiser, já que é raro ser convidado para uma refeição e ele deve comer e beber o suficiente. No entanto, ela diz que o chamou para falar sobre um assunto. Ele pergunta qual é o assunto, ao que ela responde que da última vez, duas de suas colegas de quarto foram detidas no restaurante e seus familiares e professores da escola querem que ela vire a situação. Ela não sabe o que fazer. A amiga de Yao Yun também diz que acredita que esse assunto deve ser perseguido. Yang Shen concorda e diz a Yao Yun que diga às suas amigas que ele é o cérebro por trás disso e que ele não se responsabilizará por elas. Caso contrário, ele continuará perseguindo-as, e se elas não conseguirem fazer-te entrar na prisão, isso ainda pode prejudicá-las no futuro. A garota diante disso, diz a Yang Shen que é claro que quer que esse cara vá para a prisão, mas suas colegas de quarto se recusaram a confessar e como o pai dela é o chefe do grupo Yahoo, elas não se atrevem a ofendê-lo. Enquanto se servia, Yang Shen diz a ela que não importa e que ela só precisa fazer o que ele diz. Ele diz a ela para deixar claro suas intenções e ser gentil com ela. Quanto ao grupo Yahoo, ela não precisa se preocupar, pois em alguns dias eles não conseguirão mais sair impunes. Após a refeição, Yang Shen entregou suas chaves ao gerente para que ele encontre um motorista para levar seu carro esportivo até a entrada da área da vila de Pingyang. O gerente responde que não se preocupe, pois ele mesmo irá pessoalmente para garantir que seja seguro. Yang Shen elogia o trabalho do gerente e diz que com certeza irá recomendá-lo ao seu chefe um dia, quando vir passar pela Vila 8. Nesse momento, Yang Shen não estava presente, mas ao lado de seu pai. Seu pai diz a ela que é precipitado presumir que uma pessoa que não conhece é da família misteriosa só porque vive na bela vila número 1. No entanto, ela acredita que Yang Shen está escondendo sua identidade, por isso mantém um perfil baixo. Seu pai aconselha que não é prudente se envolver com o grupo Yahoo por causa de um jovem desconhecido. A conversa é interrompida pela tia Lan, que diz à senhora que Yang Shen voltou e comprou um carro esportivo. A senhora pergunta que marca de carro esportivo ele comprou. A tia responde que estava tão longe que não pôde ver bem a marca. Ao ouvir isso, o pai dela comenta que Yang Shen gasta dinheiro como se não houvesse limites. Mesmo que fosse ela, não permitiria gastar dinheiro dessa forma. Ela planeja fazer uma visita a Yang Shen para ver que carro esportivo ele comprou e se está no nível de dezenas de milhões, deve ser da segunda geração de super ricos. Enquanto Yang Shen estava verificando seu telefone, o sistema o parabeniza por receber uma avaliação negativa adicional para ativar um bônus explosivo. O sistema diz que agora ele possui a habilidade Condutor Veterano Mágico e que ele será capaz de dirigir qualquer tipo de veículo, seja carro, barco ou até mesmo aviões, qualquer coisa que exija habilidades de condução. Yang Shen fica animado, pois essa habilidade será muito útil para ele. No entanto, ele é interrompido por alguém batendo em sua porta. Era a senhorita Lin, que pergunta se não a está perturbando tarde da noite. Yang Shen, diante disso, diz à senhorita que não a está incomodando e pergunta por que ela queria vê-lo. A senhorita responde que à tarde a terra foi comprar melancias e pediu a ele que comprasse uma extra para ele. Enquanto o protagonista recebia a melancia, ele agradecia e por isso pediu que ela entrasse e tomasse assento. A senhorita acaba aceitando, mas enquanto olhava o carro, o lago dizia a Yang Shen que gostaria de ver o lago do lado dele à noite a partir dali. Ela se questiona se é conveniente fazer isso, e o protagonista responde que é claro, mas primeiro vão cortar a melancia e aproveitar a vista noturna enquanto comem. Enquanto Yang Shen saía, a senhorita pensava para si mesma que se aproximaria naquele momento e olharia como o carro do protagonista é bonito.
Ao ver de perto, ela se surpreende, pois é um carro que custa quase 50 milhões, e ao olhar mais de perto, fica ainda mais impressionada, já que a placa ainda é personalizada, e para ela, isso é um luxo. No entanto, nesse momento, Yang Shen interrompe seus pensamentos para dizer a ela que a fruta já foi cortada. Yang Shen diz a ela para se sentar e comer enquanto desfrutam da vista noturna. A senhorita diz que o Yang Shen é muito gentil, mas aponta para o carro esportivo do protagonista e diz que o novo carro esportivo dele é tão bonito. Yang Shen diz a ela que, se ela quiser, pode dar uma volta, mas ela recusa a proposta, dizendo que suas habilidades de condução são terríveis. Curiosa, ela pergunta ao protagonista por que ele dirige um Uber quando pode adquirir capital à vontade e comprar coisas caras. Yang Shen explica a ela que é uma espécie de experiência para ele conhecer pessoas de todos os tipos enquanto dirige para a Google, e que ainda não está em condições de dirigir uma empresa, e falará sobre isso depois de aprimorar sua mentalidade e passar pelos novos documentos. Ele diz a ela que precisa revisar esses documentos, o que a faz perguntar sobre o que se trata. Ao abrir os documentos e ver o que eles contêm, ela fica bastante surpresa, pois isso pode dar vida a muitas evidências dos crimes do grupo Yahoo, algo que definitivamente não é comum. Ela se pergunta a que tipo de grupo o protagonista pertence e por que ele é tão poderoso. Ela se dirige ao protagonista e diz que é realmente impressionante, pois ele os capturou tão claramente em tão pouco tempo, perguntando a ele: como ele fez isso? A coisa é que não dá para responde, que claro, tem um jeito, mas não convém revelar, porque claro, é o sistema. Yan Shen diz à garota que a evidência está disponível naquele momento e é impossível para ele deixar qualquer possibilidade de que o grupo Yahoo sobreviva. A garota diz ao Yi Shen que pediu a alguém para investigar as informações negras do grupo Yahoo, mas não foi tão rápido quanto ele, e agora que tem evidências, sairá imediatamente e deixará o grupo Yahoo falir. Yang Shen, ao levantar-se, confessa a ela que só quer que o pai e o filho Shangjian paguem pelo que fizeram, e que não se importa, bem, e que realmente não se importa se o grupo Yahoo cair ou não. A garota, sabendo disso, diz que entende e fará o mais rápido possível. Por essa razão, o levaria de volta para a Vila 8. A garota diz ao pai que é bom que tenha ido à casa do Yang Shen, já que só precisava ver o que ele tinha em mãos. O pai, ao revisar, pergunta a ela de onde tirou tudo isso, ao que ela responde que Yang Shen deu a ela, e que ele só pediu ajuda antes de ontem e naquele dia conseguiu as provas dos crimes do grupo Yahoo. E por trás do Yang Shen deve haver uma família muito poderosa. E, aliás, ela acabou de ver que seu novo carro esportivo é um modelo de 45 milhões de dólares, palavras que deixaram ele chocado, decifrando a quantidade de milhões que a garota tinha mencionado. Ela também comenta ao pai que o protagonista disse que enquanto eles fossem punidos, ele não se importava se o grupo Yahoo caísse ou não. Perguntando se ele acredita que o protagonista sabe que eles têm 4,5% das ações do grupo. Como ele não quer que essas ações se percam, ele diz a ela que encontrará alguém para cuidar de sua participação no grupo Yahoo amanhã, e como Yang Shen quer manter um perfil baixo, ela não deveria se aproximar demais dele deliberadamente no futuro, e deve manter uma distância adequada. A coisa toda termina com ela aceitando isso e dizendo que cuidará disso no dia seguinte. Enquanto Yang Shen estava acordando, ele recebe uma ligação. Ao atender, pergunta quem é, mas a pessoa só diz que terá uma entrevista à tarde e quer comprar um terno de negócios mais atraente pela manhã. Pergunta se pode usar o serviço de Uber dele, o que Yang Shen acha bom, perguntando por que ela não faz negócios à moda antiga. Dizendo que então cobrará um pouco mais barato, perguntando como 500 yuans são para ela, ao que ela responde que não há problema, e enviará o endereço para ele buscá-la. Após um tempo, Yang Shen chega ao local e percebe que a garota que o chamou não estava sozinha. Ao entrar, ela o apresenta à pessoa que estava falando com ela, dizendo que é um fã, e que ela estava fazendo compras com ela. Depois de saudar, alguns minutos depois, vemos Yang Shen chegando ao local. Ele diz à garota que ela deveria entrar e comprar, pois ele esperaria do lado de fora.
Isso faz com que ela diga a ele que está tão quente que ela prefere que ele vá com eles para que possa dizer a ela como as roupas ficam. Liang Shen acaba concordando e, estando fora do carro, vemos a garota ficar muito perto dele. Ele diz a ela que é heterossexual, e ela não tem conselhos a dar sobre isso. Ela diz a ele para ir com eles, já que a estética dos homens heterossexuais é a estética da maioria. Ao entrar, são recebidos por outra senhorita, que cumprimenta a garota, já que ela estava lá novamente. Enquanto Yang Shen pensa que essa voz lhe parece muito familiar, ele percebe que é ela, Wang Jiayi, a garota que Yang Shen conheceu nos primeiros capítulos. Wang Jiayi também fica surpresa ao vê-lo. E eu aqui vendo essa cena digo: finalmente! Meu casal! E aí, apaixonados por esse tipo de conteúdo exótico, gostaram? Se você curtiu esse resumo incrível e quer garantir que não vai perder nenhum conteúdo emocionante, inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Não deixe essa oportunidade passar, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Muito obrigado, deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.